Hello guys, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu demorei um pouco para gravar esse vídeo porque eu tive alguns problemas com o meu PC, mas tá tudo bem agora, então eu acredito que eu vou tentar trazer um vídeo por semana. Esse vídeo seria algo bem simples, clean, talvez com um tema totalmente oposto disso, mas por causa de um certo comentário que eu li, eu decidi fazer algo diferente, algo que eu não vejo muita gente fazendo por aí. O vídeo vai ser um pouco focado em uma reflexão sobre a nossa sociedade atual e eu espero que vocês gostem, pois deu um grande trabalho fazer esse roteiro. Provavelmente vai dar um grande trabalho para editar e gravar. Enfim, recomendo que vocês se sentem, peguem um fone de ouvido para uma melhor experiência e algo para comer, porque provavelmente esse vídeo vai ser longo. Enfim, então vamos pro vídeo. Vamos começar do início. Temos registros de que os primeiros humanos surgiram na África Oriental por volta de 2,5 a 3 milhões de anos atrás. E desde então, começamos a nos desenvolver lentamente. Algumas espécies conseguiram até mesmo a construir ferramentas primitivas, já outras conseguiram a proeza de criar uma certa língua primitiva para ajudar na comunicação. E depois de anos após anos, passamos pela Idade da Pedra. E assim começou a Idade dos Metais. Depois de milhares e milhares de anos, nós mudamos nossos conceitos e a maneira em que sobrevivemos hoje em dia. Sabemos que é totalmente diferente da maneira que os seus ancestrais sobreviviam naquela época. E desde que a humanidade se entende por gente, existem três coisas que são grandes inimigos na sociedade e civilização. Que são elas: as guerras, a fome e as epidemias ou pandemias. Qualquer uma dessas coisas podem simplesmente acabar com a civilização inteira em questão de alguns meses ou poucos anos. Mas se você pensar um pouco, logo vai perceber que as guerras e fome já não são tão problemáticas como eram no século passado, por exemplo. No começo do século passado, os países viviam basicamente numa paranoia de qualquer hora iriam explodir uma guerra nova e eles teriam que batalhar. E era comum naquela época países se prepararem antes mesmo da guerra explodir. Países como Rússia, como Alemanha, como França e entre outros tendiam a dobrar a produção de estoques de comida, armas e munição. Assim como foi na Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Os países só precisavam de um estopim para usar como desculpas. Enfim, continuando. Nos dias atuais, esses problemas de ter uma terceira guerra mundial um dia vai sendo descartável a cada dia que passa. Cada vez mais os países vêm fazendo acordos de paz, tratados comerciais. Isso já está virando algo normal. Obviamente, a opção de uma guerra explodir a qualquer momento também deve ser pensada, até porque as grandes potências não vão abrir mão das suas armas nucleares. E pelo simples fato delas não abrirem mão das suas armas nucleares, não podemos descartar que elas simplesmente podem meter o louco e usar. Até porque nesse mundo enorme de 7 bilhões de habitantes, tem louco pra tudo na vida. Enfim, não temos como prever se essa suposta paz vai continuar assim daqui para frente. Mas é difícil você imaginar um cenário onde duas potências mundiais vão disputar forças na atualidade, pois a grande maioria das potências tem, como eu disse, armas nucleares. E eu nem preciso citar um nível de estrago que, tipo, duas potências que têm armas nucleares fariam no mundo se batessem de frente. Partindo para o problema da fome, alguns anos atrás podemos pegar o exemplo da China, por exemplo, que entre 1958 a 1961 foi um período na China conhecido como a Grande Fome Chinesa. O motivo disso tudo ter acontecido foi simplesmente porque o governo chinês na época, que era comandado por Mao Tse Tung,
tinha um plano puta ambicioso de tornar a China uma potência mundial. Com isso, pelo menos no plano inicial, eles acreditavam que reduzir as comidas dos camponeses iriam economizar muito para investir em militares e projetos alheios. Mas esse plano não deu muito certo. Foram 3 longos anos de grande fome na China, onde pessoas chegaram ao ponto de cometer atos canibais para tentar sobreviver. Estima-se que 45 milhões de chineses morreram de fome naquele período. O pior é que, o problema não era que não tinha comida. Existia comida para todo mundo. O problema é que simplesmente o mal que governava o país simplesmente não se importava para quem vivia ou para quem morria. Até porque a classe que mais sofreu nisso foi simplesmente os camponeses, os empregados e tal. Quem era da elite basicamente tinha comida bombom. Eu vi uma reportagem de um cara que na época foi para a China e ele falava que, se não me engano, no sul, era no norte da China, na época tinha alimento para as pessoas de classes da elite. Só que eles mal ligavam para os trabalhadores de baixa renda. E com isso, muita gente morreu naquela época. E seguindo tudo isso que eu falei para vocês, eu acredito que se as pessoas passam fome nos dias atuais, o problema não é que não existe comida para todo mundo. Eu acredito que o problema realmente são os políticos daquela região. Você acha mesmo que a África é um continente pobre? Talvez você me responda que sim, mas literalmente a África só vive naquela pobreza e miséria pelo simples fato do continente africano ter péssimos governos. Países que são ricos no continente africano deixam as pessoas viverem em situações precárias, e é nessas horas que você pensa que o problema não é porque não tem comida, o problema é simplesmente pelo fato das pessoas não ligarem para os outros. E você pega o maior exemplo disso recentemente, a Venezuela, que eu acredito que era um dos países mais ricos aqui da América Latina. Acredito que seja o país que mais tem comércio de petróleo, ou tinha, pelo menos no mundo. Mas mesmo assim, depois que o Maduro assumiu lá, você pode perceber o quanto o país está decaindo. A culpa realmente é mais dos políticos. Infelizmente, tem muitos países que são assim. Enfim, seguindo com a terceira coisa, sobre as pandemias e epidemias. Eu acho que essa é a que mais tem poder de fogo, podendo simplesmente matar dezenas em pouco período de tempo. E como exemplo temos várias delas, que provavelmente é a que mais marcou a história, que foi mais conhecida, eu diria, foi a famosa Peste Negra, que simplesmente assolou a Europa entre 1347 a 1353 e causou a morte de 50 milhões de pessoas na Europa. Explicando bem por cima, a propagação da doença inicialmente deu-se por meio de ratos e principalmente pulgas. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que tiveram outras pandemias no passado antes da peste negra, como a praga de Atenas e a peste antonina. Ambas causaram grande estrago no mundo. Agora, no século XXI, diferente das guerras e fome, na teoria a medicina avançou muito, mas os perigos de uma nova pandemia global é sempre uma realidade. Acho que isso nunca vai mudar, tá ligado? Até porque o ser humano sofre com problemas de doenças, epidemias, pandemias, desde que a gente sabe, e isso continua. Acredito que isso parece ser um ciclo, que a cada século que passa, sempre tem uma nova pandemia, ou uma nova epidemia, não sei. E é sempre assim. Mas eu espero que a minha opinião esteja errada e que, sei lá,
daqui a alguns tempos isso só seja contado no livro de histórias e as pessoas não sofram mais com isso tudo. Após milhares de anos de evolução, você percebe o tanto de merda que nós seres humanos fizemos. Dois desses tópicos que eu citei tendem a ser culpa nossa, que são as guerras e a fome. Pelo menos atualmente, né? As guerras entre governos e impérios por status e por um simples pedaço de terra sempre ocorreu desde o início dos tempos e matou milhões de pessoas a cada conflito. E segue até os dias atuais. A fome, talvez no passado, realmente não tinha alimentos necessários para todo mundo. Mas hoje, muitos países vivem na miséria porque simplesmente tem um imbecil insensível no poder que prefere simplesmente ver o seu país a ruínas do que comandar da maneira correta. Se é que ainda existe uma maneira correta para comandar na política. Uma espécie que simplesmente consegue extinguir outras espécies de animais, desmatar sem ao menos repor ou pelo menos pensar nos danos, e por fim destruir o seu próprio planeta pouco a pouco. Eu acredito que não me parece que somos os mocinhos dessa história. Algumas ideias, como a do Elon Musk, que basicamente tem em mente fazer Marte de um planeta habitável e deixar alguns seres humanos habitando lá para as próximas gerações, é algo lindo de primeira vista. Mas cara, se tu parar pra pensar bem, é tipo, a gente realmente se conformou que o nosso planeta não tem mais jeito? E tem aquela outra coisa, se nós não cuidamos da nossa linda esfera azulada, o que caralhos promete que lá em Marte, depois de ser habitável e passar todo aquele processo, a gente não vai fazer o mesmo? E depois ir para outro planeta e assim sucessivamente. E para finalizar, eu gostaria de falar algumas frases só para realmente deixar um pouco de reflexão no ar. Nicolau Maquiavel dizia: um homem é mau por natureza, a menos que precise ser bom. Jean-Jacques falava: o homem é bom por natureza, a sociedade é que o corrompe. E John Locke dizia: o homem nasce como uma folha em branco. Na sua opinião, qual delas você acha que define mais a nossa sociedade depois de ver todo esse vídeo? É interessante pensar sobre a primeira, que foi a frase do Nicolau, que seja algo bem problemático de se pensar, pois se a gente realmente é mal e a gente a menos precisa ser bom às vezes, na teoria a gente só é bom superficialmente. A segunda frase me traz um pensamento de aquelas pessoas socialistas, tá ligado? Que defendem, sei lá, bandidos, por exemplo, e diz que eles só são aquilo porque foram reféns da sociedade. Já a terceira frase, ela talvez seja a que mais combine, na minha opinião. Porque talvez a gente realmente nasça como uma folha em branco. E que o nosso caráter vai ser moldado através das coisas em que vivemos. Através do ambiente que vivemos, das nossas recepções e nossas escolhas. Enfim, o vídeo foi esse. Talvez tenha sido um pouco longo, mas eu espero que tenha ficado bom. Foi um dos poucos vídeos que eu realmente fiz o roteiro, porque era muito tema, cara, muito tema mesmo. E eu espero que esteja organizado, e se você puder deixar um comentário, feedback, elogiando ou criticando, vai estar apoiando demais. Aí na descrição tem o link do meu servidor do Discord, e se você quiser entrar lá pra gente bater um papo e trocar uma ideia, sinta-se à vontade. É isso, e até o próximo vídeo. Falou e fui!